Naquela noite, meu marido me disse que trabalharia até tarde, mas 1 hora depois, descobri que ele na verdade estava no cinema com a amante. Então eu planejei uma vingança que ele jamais imaginaria. E o que fiz naquela noite ainda me dá arrepios. Meu nome é Adriane. Tenho 32 anos e durante 9 anos acreditei piamente que tinha o casamento perfeito com Fernando. Até que uma simples ida ao cinema destruiu todas as minhas ilusões e despertou uma sede de vingança que nem eu sabia que existia dentro de mim. Mas deixe-me começar pelo começo. Pela noite que mudou tudo. Era quinta-feira, 15 de março. O aroma de lasanha ao forno inundava nossa cozinha em Ipanema quando recebi a mensagem que mudaria tudo. Eu acabara de colocar o prato favorito do Fernando no forno quando meu telefone vibrou sobre a bancada de mármore. Era uma mensagem dele. Amor, surgiu uma reunião de última hora com os investidores. Vou trabalhar até muito tarde. Não me espere acordada. Te amo. Parei de picar os tomates para a salada e reli a mensagem 3 vezes. As palavras pareciam dançar na tela, carregando um peso que eu não conseguia identificar. Era a 4ª vez naquele mês que Fernando cancelava nossos planos de última hora. Suspirei profundamente, com o sentimento de desapontamento no peito, enquanto limpava as mãos no avental bordado que minha sogra havia me dado no último Natal. Um presente que na época me encheu de orgulho por me aceitar como parte da família, mas que agora parecia apenas mais um lembrete das expectativas de ser a esposa perfeita. Aos 32 anos, depois de 9 anos de casamento, eu deveria estar acostumada com as demandas da empresa onde meu marido trabalhava como sócio-diretor. Ele sempre foi ambicioso, sempre colocou o trabalho como prioridade. Foi assim que nos conhecemos, aliás. Eu estava fazendo uma matéria sobre arquitetura sustentável para a revista onde trabalhava, e ele era o jovem empresário promissor que estava revolucionando o mercado carioca com seus projetos inovadores. Lembro-me perfeitamente do primeiro encontro. Ele chegou 20 minutos atrasado, pedindo desculpas profusamente, explicando que havia saído direto de uma reunião crucial. Achei charme na época. Que ironia, né? Mas ultimamente, algo parecia diferente. Não eram apenas os atrasos ou as reuniões de última hora. Era a forma como ele evitava meu olhar durante o café da manhã, como sussurrava ao telefone quando pensava que eu não estava ouvindo, como chegava em casa com um perfume diferente impregnado na roupa. Pequenos detalhes que eu forçava minha mente a ignorar, criando desculpas plausíveis para cada um deles. Tudo bem, meu amor. Boa sorte na reunião. Te amo! Digitei de volta, tentando me forçar a ser a esposa compreensiva e que o apoia incondicionalmente, adicionando um emoji de coração que não senti muita vontade de enviar. Desliguei o forno e cobri a lasanha com papel alumínio, observando como o vapor escapava pelas bordas. Mais uma refeição que comeria sozinha, assistindo algum filme no sofá da sala, fingindo que não me importava com o silêncio que ecoava pelas paredes do nosso apartamento de 3 quartos. Nossa casa era linda. Fernando tinha bom gosto. Era arquiteto, afinal. Mas, ultimamente, parecia mais um museu do que um lar. Tudo perfeito, tudo no lugar, mas vazio de vida, vazio de amor. Peguei uma taça de vinho tinto, um Cabernet Sauvignon que havíamos comprado na nossa viagem para a Argentina no ano anterior, quando ainda fazíamos planos juntos, quando ainda ríamos das mesmas piadas, quando ainda fazíamos amor com paixão em vez de obrigação. Quantas garrafas daquele vinho eu havia bebido sozinha nos últimos meses? Não queria nem contar. Enquanto me acomodava entre as almofadas do sofá bege que Fernando havia escolhido, é neutro, Adriane, combina com tudo. Minha mente começou a vagar. Quando foi a última vez que ele havia chegado em casa no horário prometido? Quando foi a última vez que me perguntou como foi meu dia e realmente ouviu a resposta? Quando foi a última vez que me olhou com aquele brilho nos olhos que costumava ter quando éramos namorados? Quando foi a última vez que ele me chamou para sair? Ou que me elogiou? Tentei afastar esses pensamentos. Casamentos passam por fases difíceis. Era normal. Todos os meus livros de autoajuda diziam isso.
Todos os artigos de revista que eu editava sobre relacionamentos falavam sobre isso. Era só uma fase. Fernando estava sob pressão no trabalho, a empresa estava expandindo, eram tempos difíceis na economia. Eu entendia. Eu sempre entendia. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era uma mensagem da Júlia, minha melhor amiga desde a faculdade de jornalismo. Mari, você viu que estreou aquele filme do Tarantino? Estão passando no Kinoplex da Barra. Que tal irmos hoje? Olhei ao redor da sala vazia, depois para a lasanha esfriando na cozinha. Por que não? Fernando estaria trabalhando até tarde mesmo. Então respondi. Perfeita ideia, vamos sim. Que horas? Sessão das 21h30. Te encontro lá às 21h. Fechado. Fui me arrumar e 1 hora depois eu estava no shopping da Barra da Tijuca, caminhando em direção ao cinema com uma sensação estranha de liberdade. Fazia quanto tempo que eu não saía sozinha à noite? Fazia quanto tempo que eu não fazia algo espontâneo, sem consultar Fernando, sem me preocupar com sua aprovação? O ar-condicionado era um alívio contra o calor úmido do março carioca. Mas havia algo mais refrescante ainda. A sensação de estar fazendo algo por mim mesma, para mim mesma. Usei um vestido azul que Fernando sempre dizia que ficava lindo em mim. Na verdade, era uma das poucas peças do meu guarda-roupa que ele aprovava completamente. Lembro-me de quando o comprei, há 2 anos, e como seus olhos se iluminaram quando me viu vestindo-o. Você está linda, havia dito, me puxando para um beijo. Por um momento, ali no shopping, me senti bonita novamente. Fazia tempo que ele não fazia esse tipo de comentário. Fazia tempo que eu não me sentia desejada. Júlia estava atrasada, como sempre. Ela tinha o péssimo hábito de subestimar o trânsito carioca, e eu já estava acostumada a esperá-la por pelo menos 20 minutos em qualquer encontro. Enquanto aguardava na praça de alimentação, observei as pessoas ao meu redor. Casais jovens dividindo batata frita, rindo de coisas bobas. Famílias com crianças pequenas, bagunçadas e felizes. Adolescentes em grupos, falando alto sobre assuntos que pareciam urgentes e importantíssimos. Todos pareciam ter uma energia que eu sentia ter perdido em algum momento dos últimos anos. Resolvi comprar pipoca e refrigerante enquanto esperava. A fila estava longa, mas eu não tinha pressa. Pela primeira vez em semanas, não tinha horário para cumprir. Não tinha que pensar em preparar o jantar. Não tinha que ficar preocupada se Fernando chegaria cedo ou tarde. Foi uma sensação estranha, quase culposa, essa liberdade momentânea. Foi quando vi. Era como se o tempo tivesse parado, como se alguém tivesse pressionado o botão de pause no filme da minha vida. Ali, na fila da Bomboniere do cinema, estava Fernando. Meu marido, o homem que supostamente deveria estar numa reunião até tarde com investidores, discutindo projetos importantes, lutando pelo futuro da nossa família. Eu pisquei, apertei os olhos para ter certeza do que eu estava vendo. Não era alguém parecido com ele, era ele mesmo, e não estava sozinho. Uma mulher morena, de cabelos longos e ondulados como os de uma modelo de shampoo, estava ao seu lado. Ela era jovem, visivelmente mais jovem que eu, parecia ter uns 23 anos. E tinha aquela confiança natural que vem de saber que todos os homens no ambiente estão olhando para você. Usava um vestido vermelho que abraçava perfeitamente suas curvas, cada detalhe cuidadosamente escolhido para seduzir. E ela ria. Ria de algo que Fernando havia sussurrado em seu ouvido, uma risada cristalina que ecoava sobre o barulho do shopping. Meu coração parou. Literalmente parou por 1 segundo, antes de voltar a bater com tanta força que pensei que fosse explodir no meu peito. Minha respiração se tornou irregular, superficial, como se o ar do shopping tivesse se tornado escasso. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo, na frente de dezenas de pessoas que faziam suas compras despreocupadamente. E então eu vi Fernando passar o braço pela cintura dela, num gesto possessivo e íntimo que eu conhecia bem. Vi como ele a puxou para perto, como seus corpos se encaixaram perfeitamente,
como se fossem duas peças de um quebra-cabeça. E então ele a beijou. Não foi um beijo casual, não foi um beijo de amigos ou de colegas de trabalho. Foi um beijo longo, apaixonado, íntimo, cheio de desejo e familiaridade. Um beijo que gritava: "Nós somos amantes", para qualquer um que estivesse observando. Um beijo que ele não me dava há meses. As pernas pareciam ter virado gelatina, mas de alguma forma consegui me mover para trás de uma coluna de mármore, escondendo-me como uma espiã em um filme ruim. Meu corpo estava traindo todos os comandos da minha mente. Queria correr, mas não conseguia me mover. Queria gritar, mas não conseguia emitir som algum. Queria chorar, mas as lágrimas simplesmente não vinham. Eles compraram pipoca e bebidas, e eu observei cada movimento como se estivesse assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. A forma como ela tocava o braço dele quando falava. A forma como ele sorria para ela, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, aquele sorriso que costumava ser só meu. A forma como eles se moviam juntos, sincronizados, como um casal que já se conhecia há muito tempo. Fernando usava a camisa social azul clara que eu havia passado naquela manhã, com o cuidado de sempre, certificando-me de que não houvesse nenhuma única ruga. A mesma camisa que ele vestiu quando me beijou na testa e disse que me amava antes de sair para o trabalho. A mesma camisa em que eu havia borrifado um pouquinho do seu perfume favorito, um gesto carinhoso que fazia há anos. A ironia me atingiu como um soco no estômago. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone, tirei uma foto. Não sei por que fiz isso. Talvez para ter certeza de que não estava imaginando coisas, talvez como prova do que estava vendo, talvez porque alguma parte prática da minha mente já estava pensando no que viria depois. A imagem capturou perfeitamente o momento. Fernando e a desconhecida, abraçados, sorrindo, completamente à vontade, como um casal apaixonado em lua de mel. Eles entraram na sala de cinema. Sala 3. O mesmo filme que eu iria assistir com Júlia. A mesma sessão, o mesmo horário. Se Júlia não tivesse se atrasado, se eu tivesse chegado 15 minutos antes, talvez estivéssemos sentadas algumas fileiras atrás deles. Talvez eu tivesse passado 2 horas observando meu marido fazer carinho na mão de outra mulher no escuro do cinema, sem saber que aquela silhueta familiar era dele. Fiquei ali parada por mais alguns minutos, hipnotizada pela porta da sala 3, como se esperasse que eles fossem sair e me dizer que tudo não passava de uma pegadinha cruel. Mas é claro que isso não aconteceu. A vida real não é um filme com final feliz. Meu telefone tocou. Era Júlia. Mari, desculpa, mas meu carro quebrou no meio do caminho. Não vou conseguir chegar a tempo. Podemos remarcar? Claro, murmurei, mal conseguindo articular as palavras. Sem problemas. Fiquei ali parada por mais alguns minutos, processando o que havia visto. 7 anos de casamento. 7 anos da minha vida. Quantas vezes ele havia mentido sobre trabalhar até tarde? Quantas vezes eu havia esperado acordada, preocupada, enquanto ele estava com ela? O choque inicial começou a dar lugar a algo mais poderoso. Raiva. Uma raiva fria, calculada, que crescia no meu peito como uma planta venenosa. Peguei um táxi de volta para casa, mas pedi ao motorista para dirigir devagar, dar uma volta mais longa. Não estava pronta para enfrentar nosso apartamento, nossa cama, nossas fotos espalhadas pela casa. Precisava de tempo para processar, para entender, para decidir o que fazer com a bomba que havia acabado de explodir na minha vida. Durante o trajeto, fiquei olhando as luzes da cidade através da janela, mas não via nada. Minha mente estava repleta de perguntas que se atropelavam umas às outras. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quem era ela? Como eles se conheceram? Nossos amigos sabiam? Minha família desconfiava? Eu era a única idiota que não sabia que meu casamento havia terminado meses atrás? E as perguntas mais dolorosas. O que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei como esposa? Engordei? Fiquei chata?
Parei de ser interessante? Ele não me amava mais? Será que algum dia me amou de verdade, ou eu era apenas a opção segura enquanto ele procurava por algo melhor? O taxista, um senhor gentil chamado Seu João, percebeu meu estado através do retrovisor. Tá tudo bem, moça? Quer que eu pare em algum lugar? Precisa de ajuda? Sua gentileza quase me fez chorar. Um completo estranho estava se preocupando comigo mais do que meu próprio marido. Estou bem, menti, minha voz saindo mais fraca do que eu esperava. Pode me levar de volta para casa, por favor. Mas quando chegamos ao meu prédio, não consegui sair do carro imediatamente. Fiquei ali sentada por mais alguns minutos, olhando para as janelas iluminadas do nosso apartamento no 8º andar. Nossa casa, nosso lar. Ou pelo menos o que eu pensava que fosse nosso lar. Tem certeza de que está bem? Perguntou Seu João novamente. Acabei de descobrir que meu marido está me traindo, disse de repente, surpreendendo a mim mesma pela honestidade. 7 anos de casamento. Seu João suspirou, um som carregado de compreensão. Sinto muito, moça. Homem que faz isso não merece uma mulher como você. Como você sabe que tipo de mulher eu sou? Mal me conhece. Qualquer mulher que fica 7 anos com um homem, que se preocupa em passar a camisa dele pela manhã, que prepara o jantar favorito dele, merece ser tratada com respeito. Você não merece isso. Essas palavras de um estranho me deram mais conforto do que qualquer coisa que Fernando havia me dito nos últimos meses. Quando finalmente entrei no apartamento, eram quase 23 horas. O lugar estava exatamente como eu havia deixado. A lasanha fria na cozinha, a mesa posta para 2, as velas que eu havia acendido para criar um ambiente romântico agora derretidas em pequenas poças de cera. Tudo um cenário patético de uma esposa que ainda acreditava que seu casamento tinha salvação. Peguei a travessa com a lasanha e, num impulso de raiva, joguei tudo no lixo. Depois, apaguei as velas, guardei a louça boa, dobrei a toalha de mesa bordada. Cada gesto era uma pequena declaração de guerra contra a ingenuidade que eu havia cultivado por tanto tempo. Servi-me de uma generosa taça de vinho. Na verdade, peguei a garrafa inteira. E me sentei à mesa da cozinha com um bloco de notas amarelo que usava para fazer lista de compras. Mas desta vez não ia anotar leite, pão e frutas. No topo da folha, com letra firme e determinada, escrevi: plano. A dor no meu peito começou a dar lugar a algo diferente, algo mais poderoso: raiva. Uma raiva fria, calculada, que crescia no meu peito como uma planta venenosa. Não seria a esposa traída e humilhada que chorava em silêncio, que aceitava migalhas de atenção, que fingia não ver os sinais óbvios de infidelidade. Se Fernando queria jogar sujo, se ele achava que podia me enganar por meses enquanto eu cozinhava seus pratos favoritos e passava suas camisas, se ele pensava que eu era boba demais para descobrir, então eu aprenderia as regras do jogo. E jogaria para ganhar. Comecei a escrever uma lista. Primeiro, descobrir quem é ela. Segundo, descobrir há quanto tempo isso está acontecendo. Terceiro, reunir todas as evidências possíveis. Quarto, descobrir se ele está gastando nosso dinheiro com ela. Quinto, confrontá-los. E, por último, decidir se quero salvar o casamento ou destruí-lo. Parei na última linha. Até algumas horas atrás, eu nem sabia que essa era uma opção. Sempre pensei que, se algo assim acontecesse, eu tentaria lutar pelo nosso casamento. Perdoaria, iria para a terapia de casal, faria o que fosse necessário para manter nossa família unida. Mas vendo aquelas palavras no papel, destruí-lo, senti um arrepio estranho. Não era só raiva, era poder. Após as anotações, guardei meu caderno amarelo no fundo de uma gaveta no armário da cozinha, local que eu sabia que o Fernando nunca encontraria. Quando ouvi a chave na porta, já eram 00:30. Uma reunião de trabalho que terminava depois da 00:00 numa quinta-feira? Fernando realmente pensava que eu era muito ingênua.
Ele entrou sigilosamente, tentando não fazer barulho, deixando sua maleta no hall de entrada com o cuidado de quem não quer acordar ninguém. Que consideração tocante. Ainda acordada, amor? Perguntou ao me ver sentada no sofá, fingindo assistir televisão. Havia uma nota de surpresa na sua voz, talvez até um pouco de culpa. Sim, respondi com um sorriso que pratiquei rapidamente. Não conseguia dormir. Como foi a reunião? Deve estar exausto. Observei seu rosto cuidadosamente enquanto ele elaborava a mentira. Vi a microhesitação, o desvio do olhar, a forma como passou a mão pelo cabelo, um tique nervoso que eu conhecia há anos. Um dia complicado, disse finalmente, afrouxando a gravata. O projeto novo está dando problemas. Você sabe como é com investidores, eles querem mudanças de última hora. Pobrezinho, disse eu, levantando-me para beijá-lo na bochecha. O mesmo rosto que havia beijado outra mulher algumas horas antes. Consegui sentir um perfume diferente nele, um perfume doce e floral que definitivamente não era meu. Deveria tomar um banho. Vou preparar um chá para você. Não precisa, amor. Estou bem. Eu insisto, disse, minha voz mais firme do que pretendia. Você parece tenso. Um chá de camomila vai te ajudar a relaxar. Enquanto Fernando tomava banho, provavelmente lavando o perfume dela do corpo, eu me movi pela casa como uma detetive. Examinei suas roupas no cesto de roupa suja. A camisa azul ainda estava impregnada daquele perfume estranho e estava com uma leve mancha vermelha no colarinho. Parecia batom. Fotografei a mancha vermelha da camisa com o meu celular. Evidência número 2, depois da foto que tirei no cinema. Abri sua carteira com cuidado. Havia um recibo de um restaurante caro em Ipanema, datado daquela noite. 2 refeições, uma garrafa de vinho, sobremesa. Quase R$ 300. Fotografei o recibo também. No bolso da calça, encontrei um ticket de estacionamento do shopping da Barra. Mais uma evidência de que ele havia mentido sobre a localização da suposta reunião. Guardei tudo nos devidos lugares após as fotos e corri para a cozinha, nas pontas dos pés, antes que ele saísse do banho e me flagrasse vasculhando os bolsos das suas roupas. Quando ele saiu do banheiro, eu estava na cozinha preparando o chá, aparentemente despreocupada. Mas meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. Obrigado, amor, disse ele, aceitando a xícara. Desculpe por hoje. Sei que você preparou algo especial. Não se preocupe, respondi, estudando sua expressão. Essas coisas acontecem. O importante é que você está bem e está aqui. Logo abri um sorriso amarelo. Bebemos o chá em silêncio. Eu o observava por cima da xícara, memorizando cada detalhe. A forma como ele evitava meu olhar, como suas mãos tremiam quase imperceptivelmente, como ele parecia estar com a cabeça em outro lugar, mesmo estando ali comigo. Vou dormir, disse ele depois de terminar o chá. Estou morto de cansaço. Claro. Eu vou ficar mais um pouco. Quero terminar de ver esse filme. Esperei 20 minutos até ter certeza de que ele estava dormindo. Então, peguei o celular dele na mesa de cabeceira. Felizmente, ele era uma daquelas pessoas que nunca mudam a senha do telefone. Ainda era a senha da data do nosso aniversário de casamento. Que ironia. Eu sabia que não devia mexer no celular dele, que invadir a privacidade de alguém é errado. Mas e quando esse alguém é seu marido? E quando o que você viu naquela noite quebra tudo em que você acreditava? Abri o WhatsApp com as mãos tremendo. O coração parecia uma sirene dentro do meu peito. Eu esperava encontrar algo, qualquer coisa. Uma mensagem suspeita, um apelido carinhoso, uma prova concreta de que eu não estava enlouquecendo. Mas não havia nada. Absolutamente nada. As conversas estavam todas impecáveis, como se tivessem sido cuidadosamente organizadas para parecerem inofensivas. Só mensagens sobre trabalho, trocas profissionais, grupos com nomes frios, sem afeto. Nenhuma pista, nenhum nome feminino suspeito, nenhum coração, nenhum emoji fora de lugar. Por um momento me senti louca.
Senti como se tudo o que eu tinha visto no cinema naquela noite tivesse sido uma invenção da minha mente, uma alucinação causada pelo cansaço ou pela insegurança. Mas não, eu vi. Eu vi com meus próprios olhos. Vi ele ali em pé na fila abraçando uma mulher como se ela fosse dele, como um casal, como se eu nunca tivesse existido. E então a dúvida se transformou em raiva, uma raiva silenciosa, quente, que crescia no fundo da garganta. Quem era ela? Quem era aquela mulher? Por que ele agia como se nada tivesse acontecido? Como podia olhar nos meus olhos naquela noite, me dar um beijo na testa e dizer que estava trabalhando até mais tarde, sendo que ele estava fazendo tudo aquilo? Fechei o celular, mas algo em mim dizia que ele estava escondendo muito bem. Talvez mensagens apagadas, talvez um aplicativo disfarçado, talvez outra conta. Eu ainda não sabia onde, mas a verdade estava ali, em algum lugar. E eu estava disposta a encontrar. No dia seguinte, esperei ele sair para o trabalho e fui direto para o escritório da casa, aquele quarto no final do corredor que a gente reformou juntos e virou o escritório da família. Era ali que ele costumava trabalhar quando fazia home office. Um espaço neutro, onde teoricamente qualquer um da casa podia entrar. Mas naquele dia, ele tinha virado uma cena de crime na minha cabeça. Sentei na cadeira dele, respirei fundo, liguei o computador e torci para que ele tivesse deixado alguma brecha. E ele deixou. O Facebook e o Instagram estavam logados. Abri as redes sociais com expectativa, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora. Vasculhei tudo. Curtidas, mensagens, seguidores, comentários e nada. Nenhum novo seguidor estranho, nenhuma conversa suspeita, nenhuma curtida fora do padrão. Tudo parecia normal demais. Fiquei olhando para a tela, sem saber o que fazer. Me senti impotente. Um pouco burra até. Como ele conseguia esconder tão bem? Eu tinha certeza do que vi no cinema. Tinha certeza do que meu coração sentiu. Mas se até as redes estavam limpas, onde mais eu podia procurar? Foi então que me lembrei de uma coisa. Algo que quase passou batido. O e-mail corporativo. Eu já tinha visto ele usar aquele computador para mandar arquivos da empresa. Talvez, só talvez, ele tivesse deixado o e-mail logado também. Abri a aba do navegador, cliquei no atalho do e-mail da empresa e segurei a respiração. E lá estava. Aberto. A caixa de entrada diante de mim como um livro que alguém esqueceu de fechar. Resolvi olhar só por desencargo de consciência. Eu nem esperava encontrar nada, já estava tão desacreditada. Mas bastaram alguns segundos. Bastaram os nomes nas mensagens, os títulos dos e-mails, e ali estava ela. Sara Santos. Havia trocas de mensagens que datavam de meses atrás. Começavam de maneira formal. Ela era uma designer de interiores contratada para colaborar em um projeto da empresa. Mas o tom mudava rápido. Bastaram alguns e-mails e as mensagens se tornaram mais leves, íntimas, depois completamente românticas. Mal posso esperar para te ver hoje à noite, meu amor, dizia uma mensagem enviada por ela na noite anterior. O filme vai ser só uma desculpa para ficarmos juntinhos no escuro. Meu estômago revirou. Senti como se estivesse lendo um roteiro de uma peça cruel, onde eu era a única que não sabia que estava sendo enganada. Continuei lendo mesmo assim. Eles combinavam encontros pelo menos 2 vezes por semana, sempre em lugares diferentes. E então, um detalhe me destruiu por dentro. Descobri que Fernando havia alugado um pequeno apartamento em Copacabana, só para os dois. Um lugar que ele pagava com o dinheiro da nossa conta conjunta. Do nosso dinheiro. E o pior, ele havia usado o e-mail da empresa para manter tudo escondido, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Era a prova de que ele estava tentando apagar todos os rastros, evitar ao máximo que eu desconfiasse de algo. Estava se protegendo. Me enganando com uma calma tão calculada que me deu náusea. Eu anotei tudo. Cada data, cada local, cada gasto, cada mentira.
Fiz questão de registrar cada centavo que ele investiu na própria traição. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar em tudo que tinha lido. As mensagens, os encontros, o apartamento alugado com o nosso dinheiro e, principalmente, Sara. Ela era o elo mais vulnerável da mentira. Eu precisava falar com ela, mas não diretamente. Não queria dar a ele o gostinho de saber que eu tinha descoberto. Ainda não. Eu precisava fazer do meu jeito. Peguei o e-mail dela nas mensagens trocadas com Fernando e criei um endereço falso. Um nome neutro, algo que não chamasse atenção. Então comecei a escrever. Sara, você está sendo muito enganada. Fernando Mendes não é quem você pensa. Ele ainda é casado e ainda mora com a esposa. E até pouco tempo atrás, fazia planos para o futuro com ela. Sei que isso parece absurdo, mas posso provar. Por favor, me encontre pessoalmente e te revelarei toda a verdade. Amanhã, 15 horas, no café do Hotel Copacabana Palace. Enviei, sem assinar, sem mais detalhes. Não sabia se ela iria, mas algo me dizia que sim, que ela também precisava da verdade, ou, no mínimo, da confirmação do que talvez já suspeitasse. Na tarde seguinte, vesti minha melhor roupa, uma calma que não me pertencia, e fui até o hotel. Cheguei 15 minutos antes e sentei no canto mais discreto do café. Pedi um expresso e fiquei observando a porta. Às 15h10, ela apareceu. Reconheci na hora. Pele bronzeada, cabelos ondulados com perfeição, um vestido claro e elegante demais para ser coincidência. Ela olhou em volta, hesitante, e nossos olhos se cruzaram. Levantei devagar e fiz um leve aceno. Sara? Perguntei com a voz calma. Ela franziu a testa, estava claramente assustada. Foi você quem mandou aquele e-mail? Sim, meu nome é Adriane. E bem, eu sou a esposa do Fernando Mendes. O impacto das minhas palavras foi imediato. O sangue pareceu sumir do rosto dela. Ela ficou pálida, me encarando em silêncio. Esposa? Mas... como assim? Eu não... Sim, casados há 9 anos, vivendo juntos, dormindo na mesma cama, planejando ter filhos. Fiz uma pausa. Surpresa? Ela sentou sem dizer uma palavra, os olhos arregalados, as mãos dela tremiam. Ele me disse que era divorciado, que o casamento já tinha acabado há anos, que vocês só moravam na mesma casa por questões financeiras, que nem dormiam no mesmo quarto. E o que ele sempre dizia para mim é que estava feliz, que me amava, mas sempre trabalhava até tarde, que o trabalho era prioridade. Peguei o celular da bolsa e deslizei até as fotos da nossa viagem mais recente. Fotos nossa nos beijando, fotos sorrindo, fotos curtindo. Isso foi em Búzios, há 2 semanas. Você acha que isso parece um casal separado? Ela olhou para as fotos como se estivesse vendo fantasmas. As mãos trêmulas seguravam a xícara de café como se fosse a única âncora naquele momento. Ele não usa aliança. E desde que eu o conheci, ele nunca usou. Eu nunca nem desconfiei de nada. Realmente, ele parecia ser um homem solteiro. Parecia ser verdadeiro. Você acreditou porque ele queria que você acreditasse. Porque ele mentiu muito bem. Porque ele treinou essa mentira comigo, com anos de prática. Ela começou a chorar em silêncio. As lágrimas escorriam por seu rosto lentamente. Não era culpa dela. Eu sabia disso. Mas também sabia que precisava da ajuda dela agora. E o que você quer de mim? Perguntou num fio de voz. Você é tão vítima dele quanto eu, e quero que me ajude a mostrar quem ele realmente é. Que me ajude a desmontar essa máscara que ele veste. Você topa? Ela hesitou, enxugando os olhos. Depois assentiu, sem força, mas com firmeza. Ele mentiu para nós duas, e isso eu não posso perdoar. Expliquei meu plano. Era simples, mas eficaz. No sábado seguinte, Fernando e Sara tinham um encontro marcado no Aprazível, um restaurante romântico. Eu sabia porque havia lido a conversa deles por e-mail.
A noite de sábado chegou, cheguei ao restaurante antes deles e me posicionei em uma mesa discreta, mas com boa visão de todo o salão. Às 20h30, eles chegaram juntos, de mãos dadas, sorrindo como um casal apaixonado. Fernando havia levado flores, rosas vermelhas que ele não me dava há meses. Eles se sentaram em uma mesa romântica, pediram vinho, pareciam completamente relaxados e felizes. Esperei até que chegasse o prato principal. Então, respirei fundo e caminhei até a mesa deles. Boa noite, disse com voz calma e com um leve sorriso. A reação de Fernando foi instantânea e dramática. Ele literalmente engasgou com o vinho, seus olhos se arregalaram em pânico total e todo o sangue sumiu do seu rosto. Carolina, como você? O que você está fazendo aqui? Oi, Fernando, disse puxando uma cadeira e me sentando entre eles. Sara. Sara mantinha o olhar fixo no prato, claramente desconfortável, mas sem a surpresa que Fernando demonstrava. Podem continuar jantando, disse com tranquilidade. Não quero interromper este momento romântico. Afinal, você está pagando com nosso dinheiro mesmo. Carolina, eu posso explicar? Pode? Ótimo. Mas antes, deixe-me explicar uma coisa para você. Peguei uma pasta que havia trazido e coloquei sobre a mesa. Estas são cópias de todas as suas mensagens com Sara. Estas são as fotos de vocês dois no cinema enquanto eu estava em casa te esperando para jantar. Estes são os comprovantes do apartamento que você alugou em Copacabana. E estes são os extratos da nossa conta conjunta, mostrando todos os gastos que você fez com ela. Fernando olhava os documentos como se fossem uma sentença de morte, a testa franzida, os olhos começaram a marejar, o remorso de ter sido pego na própria mentira. 8 anos, Fernando. 8 anos de casamento, e você achou que poderia me enganar indefinidamente. Carolina, por favor, vamos conversar em casa, não aqui. Não, disse firmemente. Não há mais nada para conversarmos. Você fez sua escolha quando decidiu alugar um apartamento para sua amante. Quando decidiu gastar nosso dinheiro com ela. Quando decidiu mentir para mim todos os dias. Comecei a ouvir os burburinhos pelo restaurante e os olhares curiosos se voltando para nós. Talvez eu estivesse falando alto demais devido à raiva que eu sentia, mas àquela altura eu já não me importava. Levantei-me e peguei outro envelope da pasta. Estes são os papéis do divórcio. Você tem 2 opções. Assina agora e fazemos isso de forma civilizada, ou eu torno públicas todas essas evidências, incluindo no seu escritório de advocacia. A ameaça teve o efeito desejado. Fernando sabia que sua reputação profissional seria arruinada se a traição se tornasse pública, especialmente considerando que Sara havia sido contratada através do escritório. Você não faria isso, disse, mas sua voz não tinha convicção. Experimente não assinar e veja, respondi calmamente. Sara, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Fernando, você mentiu para mim também. Me disse que era divorciado, que estava livre. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Eu nunca teria me envolvido com um homem casado se soubesse a verdade. Sara, não é bem assim, eu posso explicar. Não, ela o interrompeu, sua voz ganhando força. Não há explicação para isso. Você nos enganou, manipulou nossos sentimentos, mentiu descaradamente. Você é um homem sem caráter, desprezível. Ela se levantou, pegou a taça de vinho e, com um movimento decidido, jogou o conteúdo no rosto de Fernando. Isso é pelo que você fez comigo. E com ela. Que nunca mais brinque com os sentimentos de nenhuma mulher, disse ela com uma voz firme. O restaurante inteiro parou para observar a cena. Fernando tentou se limpar com o guardanapo, completamente humilhado e chocado. Os papéis estarão com meu advogado na segunda-feira, disse, juntando meus documentos. Você tem 48 horas para assinar. Suas roupas estarão na portaria do prédio amanhã. Saí do restaurante com Sara ao meu lado, sob os olhares curiosos de todos os presentes. No táxi, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza,
mas de alívio. 8 anos da minha vida haviam acabado de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo eu me sentia no controle da situação. Você foi corajosa, disse Sara. Eu não teria conseguido fazer isso sozinha, e agradeço por você ter me contado toda a verdade. Nós duas fomos corajosas, respondi. Fizemos a coisa certa. Quando cheguei ao apartamento, mudei todas as fechaduras com a ajuda do meu irmão. Fernando tentou entrar por volta da meia-noite, mas descobriu que suas chaves não funcionavam mais. Ouvi-o batendo na porta, gritando meu nome, pedindo para conversarmos, mas eu o ignorei completamente. 30 minutos depois, ele desistiu e foi embora. Abri uma garrafa de vinho que estávamos guardando para comemorar nosso 8º aniversário de casamento em junho e bebi sozinha. No domingo de manhã, acordei e me senti diferente. O apartamento estava silencioso, mas não era mais um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de possibilidades. Meu telefone tocou. Era Fernando. Adriane, por favor, precisamos conversar. Foi tudo um mal-entendido. Mal-entendido? Ri. 3 meses de relacionamento com outra mulher é um mal-entendido? Gastar nosso dinheiro com ela é um mal-entendido? Eu posso explicar tudo. Eu te amo. Você sabe disso. Não, Fernando. Você ama a ideia de ter uma esposa em casa enquanto se diverte com outras mulheres. Mas essa época acabou. O que você quer? Dinheiro? Posso pagar uma pensão? Eu quero que você assine os papéis do divórcio. É só isso. E se eu não assinar? Então as fotos de vocês dois, junto com toda a documentação da sua traição, vão parar na internet, e no escritório onde vocês trabalham, e na família da Sara. Escolha. Ele desligou o telefone. Na segunda-feira, seu advogado entrou em contato com o meu. Fernando assinaria os papéis do divórcio. Não havia mais o que discutir. 3 meses depois, o divórcio foi oficializado. Fiquei com o apartamento, metade dos bens e algo muito mais valioso: minha dignidade. Sara me procurou algumas semanas depois do episódio no restaurante. Ela havia terminado com Fernando, nunca mais o havia visto, e pediu demissão da empresa. Estava planejando voltar a morar em São Paulo e recomeçar a vida perto dos seus familiares. Sinto muito, disse ela quando nos encontramos novamente no mesmo café do Copacabana Palace. Eu realmente não sabia. Eu sei, respondi. Nós duas fomos enganadas. A diferença é que você descobriu a tempo de não desperdiçar anos da sua vida. Hoje, 1 ano depois daquele março que mudou tudo, trabalho como editora freelancer e escrevo um blog sobre relacionamentos e independência feminina. Moro sozinha no mesmo apartamento de Ipanema, mas agora ele está decorado do meu jeito, com minhas cores favoritas e meus livros espalhados por toda parte. Fernando se casou com uma outra mulher 6 meses depois do nosso divórcio. Soube por amigos em comum que ele fez exatamente a mesma proposta de casamento que havia feito para mim, no mesmo restaurante, com o mesmo anel. Alguns homens nunca mudam seu roteiro. Às vezes me pergunto se fui longe demais naquela noite no restaurante. Se humilhá-lo publicamente foi necessário. Mas então me lembro de todas as noites que passei esperando por ele, todas as mentiras que engoli, toda a minha autoestima que ele destruiu aos poucos. E eu sei que fiz o que precisava fazer. A vingança não curou completamente a dor da traição, mas me devolveu algo que eu havia perdido: o respeito por mim mesma. Aprendi que às vezes, quando alguém que você ama te trai de forma tão completa, a única resposta possível é mostrar a eles, e a você mesma, que você não vai aceitar ser tratada como menos do que merece. Naquela noite no cinema, quando vi Fernando beijando outra mulher, a Adriane submissa e ingênua morreu. Em seu lugar, nasceu uma mulher que conhece seu próprio valor e nunca mais permitirá que alguém a subestime. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, eu estou genuinamente feliz. E você? O que faria no lugar da Adriane? Você acha que a forma como ela agiu foi justa? Compartilhe sua opinião nos comentários. É muito importante para nós. Se você gostou dessa história de traição e superação,
Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos que vão te deixar de boca aberta.